No podcast da Vamos Bater um Papo de hoje, eu converso com Juliana Freitas. A Ju tem 33 anos, é economista, head de relações com investidores em uma gestora de recursos. A Juliana fez uma viagem de volta ao mundo. Ela viajou mais de 38 países em 14 meses. Ela tem o blog de viagem A Vida é Mesmo uma Viagem e o Instagram A Vida é Mesmo uma Viagem. Você vai adorar ouvir as histórias que ela tem para contar para a gente desta maravilhosa viagem em 14 meses. Bem-vindo ao podcast da Vamos Bater um Papo. Olá, pessoal, bem-vindo ao podcast da Vamos Bater um Papo. Se você gosta do nosso canal, vai lá, se inscreve, deixa seu like, curte, compartilha o nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre o mundo. Como a gente gosta de viajar pelo mundo, conhecer o mundo e como a gente está com saudade de viajar pelo mundo, né? Mas em breve a gente vai poder de novo. Eu já tenho uma convidada muito especial, pessoal. Por quê? Porque ela já conhece assim uma bela parte do mundo e vai contar histórias muito legais sobre esse pedacinho de planeta aqui que a gente gosta tanto. Ela é a Juliana Freitas, ela tem 33 anos, economista, head de relações com investidores em uma gestora de recursos. A Ju, ela tem um blog de viagem que se chama A Vida é Mesmo uma Viagem e também tem um Instagram, A Vida é Mesmo uma Viagem. Por que ela criou esse blog? Porque ela viajou 14 meses junto com o marido por mais de 38 países. Ela fez um sabático que não foi um ano, foi um ano estendido. E aí, Ju, seja bem-vinda. Conta pra gente como é que essa ideia surgiu, da onde surgiu esse amor por viagem e que bom que você encontrou um marido que foi parceiro nessa aventura e embarcou com você. Seja bem-vinda, Ju. Obrigada, Lilian. Eu que agradeço a oportunidade de participar aqui do podcast com vocês e contar um pouco da minha história, da minha viagem. Eu tenho um blog de viagem há muitos anos, eu sou apaixonada por viajar, por conhecer outras culturas, conhecer outros países. Fiz minha primeira viagem internacional quando eu tinha 18 anos, na verdade, que eu fui para Nova Zelândia, né, fazer um intercâmbio, estudar inglês. Acho que é uma das principais formas, né, e uma das primeiras formas que muita gente viaja. Então, essa foi minha primeira experiência. Fui lá para a Oceania, fui para outra parte do planeta. Nessa oportunidade fui para a Austrália também, e aí desde então eu sempre viajei, tanto para fora do país quanto no Brasil. Mais tarde acabei fazendo uma pós-graduação nos Estados Unidos, e aí eu sempre quis compartilhar um pouco dessas minhas experiências e das dicas que eu acumulava nesses lugares, porque eu consumia muito esse tipo de informação. Então, eu estou falando ali de 2008, a gente ainda não existia Instagram, era muito mais difícil de realmente procurar informação, então eu consumia muito essas informações dos blogs, né? Eu sempre gostei de viajar por conta própria, então a ideia de escrever era para ajudar quem queria fazer um estilo de viagem dessa forma, uma viagem mais independente, que pudesse conhecer alguns lugares que estavam ali fora do mainstream, né? Daquele roteirinho de viagem mais próprio, procurando ali dar mais informação para as pessoas que tinham o mesmo perfil que eu, né? Entendi. Básica. E aí, assim, sendo uma pessoa que gostava de viajar e que gostava de conhecer outros lugares, eu tinha aquele sonho dourado, né? Um dia na minha vida, eu vou fazer uma viagem de volta ao mundo. Como dar a volta ao mundo, né? Volta ao mundo em 100 Pois é. dias, mas você foi além dos 180, essa é a melhor parte. Pois é, e tem toda uma questão, se você realmente dá a volta, né? Se você passa por todo, faz o ciclo completo, né? Toda essa questão. E aí, esse era um sonho que eu tinha e que eu fui alimentando ao longo dos anos. Eu comecei a namorar, enfim, me casei com uma pessoa que também gostava muito de viajar. Ao longo desses anos que nós estávamos juntos, né? A gente viajava também e tudo.
E, assim, tinha essa ideia, assim, vamos fazer uma viagem de volta ao mundo alguma hora, né? Isso vai acontecer eventualmente e tal. Todo mundo trabalhando, com carreiras, as coisas acontecendo. Então, decidir quando, quando a gente vai fazer isso, né? Quando é o melhor momento, né? Como que você deixa para trás, de certa forma, né? Ou pelo menos abre mão durante um período da sua carreira, todas as incertezas relacionadas a isso, né? Questões financeiras, questões realmente de perspectiva de carreira. Tudo isso foi um processo bem complicado. Entendi. E aí, porque, né, você tinha e você tem uma carreira sólida numa empresa bacana e abrir mão de tudo isso, pensando, né, num processo assim de hard skill, é muito complicado, né, para você falar assim, vou realizar meu sonho, mas ao mesmo tempo é um sonho e a vida está aqui, a gente tem que viver, né? Então Sem você dúvida. construiu o seu sonho e olhou e falou assim: quando foi o momento que você olhou e falou assim, ok, minha vida, meu sonho, vou fazer e vou parar. Gente, pensa que ela é uma pessoa extremamente jovem, ela tem 33 anos, você fez isso, você começou isso em 2018, certo? Então você Eu fiz com 30. você fez com 30. Ou seja, ela realmente tomou uma decisão e para curtir a vida, né? Porque muita gente junta dinheiro e deixa para curtir a vida quando vai aposentar e aí já está cheio de problemas. Não, você resolveu fazer isso jovem. Como é que foi essa decisão? Vai lá, João. Então, a gente se preparava financeiramente para esse sonho, como Uhum. eu mencionei. Então, a gente falava, uma hora vamos fazer, uma hora vamos fazer, daqui 5 anos. Aí tinha essa marca, daqui 5 anos, só quando eu tiver 30 anos. Aí eu fiz uma viagem em 2017 para os Estados Unidos. Os meus pais estavam fazendo um intercâmbio. Os meus pais nunca tiveram oportunidade, né, de estudar inglês quando eram jovens, estudaram quando mais velhos. E aí uma fase ali da vida deles, eles decidiram que eles iam estudar inglês nos Estados Unidos. Então minha mãe tirou uma licença do trabalho, enfim. E eles foram realizar o sonho deles, que era um sonho que eles tinham proporcionado para os filhos, mas ainda não tinham realizado. E eu fui visitá-los, né? Eles estavam morando em Nova York. E aí, durante essa semana que eu fui, eu estava lá com eles, eu fiquei aquela sensação do sonho, de realizar o sonho, de que você tem que, uma hora, priorizar a sua vida pessoal, começou a bater em mim. E aquilo começou a ficar um pouco desconfortável, de certa forma. Uhum. Passaram-se alguns meses, eu e o Thomas conversando sobre esse tema, né? Thomas é meu marido. Uhum. E aí, no final do ano, nós fomos viajar para o Panamá. Era uma viagem, assim, eu, como todo mundo, tirava 2 semanas de férias no final do ano, que era as semanas com menos volume de trabalho, programava com, sei lá, 8 meses de antecedência. E aí a gente foi fazer uma viagem, eu acho que é uma história curiosa, porque nós ficamos num bangalô, que eles chamam aqueles bangalô over the water, sabe? Aqueles Sim. bangalô sobre a água. Uhum. Pagamos super caro, era numa região ali do Caribe, do Panamá, que é em Sim. Bocas del Toro, porque era aquele conceito de quando você está trabalhando muito e quando você parece que a sua vida está passando, você tem aquele conceito do eu mereço. Sim. Então, eu vou gastar porque eu mereço. São meus únicos dias de férias. Então, Sim. aí passamos, para chegar lá, foi assim, um horror, assim, choveu muito, nosso voo atrasou, sei lá, quantas horas, era um teco-teco, né, da cidade do Paraná Uhum. para lá. Chegamos lá debaixo de muita chuva, a cidade toda alagada, um barco, a gente ia ficar numa ilha, então um barco ia buscar a gente, eles não conseguiam chegar. Por fim, o barco chegou, Uhum. nos buscou, a gente estava com um casal de americanos, que também estava indo para esse hotel. No meio da tempestade, escuro, o barco bateu. Meu A gente não Deus. conseguia saber onde a gente estava, porque a gente estava na parte debaixo do barquinho, era um barquinho pequeno. A gente Tá. não conseguia, a gente perguntava para os marinheiros lá e para o capitão, ninguém falava nada. A única coisa que a gente ouviu, desculpa aqui o português, mas foi merda. Aí a gente já pensou. Ok, mas é super compreensível. Ok. Aí a gente já ficou. Isso era dia 31 de dezembro, noite de Réveillon. Era pra gente ter chegado no hotel meio-dia, ter curtido o dia. A gente levou metade da mala de garrafa de champanhe, que era pra curtir. Assim, chegamos lá, eu tava exausta.
botei uma roupa, não consegui, a gente chegou super tarde, o jantar já estava servido, não consegui jantar, acabou, fui dormir, juro, não vi nem Os fogos. os fogos, enfim. Nos dias seguintes, a gente ia ficar acho que 5 dias lá, nos dias seguintes, choveram todos os dias, todos os dias, todos os dias. Aí a gente fazia stand-up paddle na chuva, foi assim, foi um fiasco completo. Tá. E aí, nesse tempo que nós estávamos lá, a gente ficou refletindo, afinal, não tinha muita coisa para fazer. E a gente ficou pensando assim, poxa, se a gente tivesse mais tempo, de repente a gente podia ficar mais tempo, ou a gente não precisava ter reservado tantos dias num lugar, você teria flexibilidade para ir para um próximo lugar onde o tempo está um pouco melhor. Ou você não ia ficar com essa dor, assim, no seu coração, que você fala, poxa, eu gastei todo esse dinheiro, né? Será que você precisava disso mesmo? Será que você precisava ficar nesse bangalô over the water para isso? E naquele momento, assim, a gente decidiu, a gente vai fazer a viagem, a gente vai se programar para a gente sair dos nossos trabalhos, né? De uma forma responsável, até porque tem questão de comprometimento com algumas entregas e tudo. Nós vamos preparar ali para sair do nosso apartamento e 5 meses depois a gente estava embarcando para a Colômbia, onde seria nosso primeiro destino. E foi assim, foi super tranquilo o processo, junto aos nossos trabalhos, as pessoas entenderam, né, que era realmente um projeto pessoal, a gente conseguiu alugar nosso apartamento. E empacotamos tudo, deixamos a casa dos nossos pais, que tinham casas um pouquinho maiores, e pegamos nossa mochilinha lá. Eu fui com 14 quilos e o Thomas com 16. Você foi com 14 quilos? Ai, meu Deus, que sonho! Que economia de viagem! Eu não consigo sair de casa com menos de 20 quilos. Parabéns pelos 14 quilos. Vamos lá. Então, foi ruim o seu ano novo, mas foi excelente, porque você conseguiu entender que era o momento, né, de você realmente dar um start. Você começou pela Colômbia e aí você subiu as Américas, foi isso? Foi. Nós fomos para a Colômbia porque, assim, eu gosto muito de espanhol, gosto muito de idiomas, né? Então, adoro. Acredito que o espanhol é a minha língua de verdade, assim. A língua que combina com o meu tom de voz. Então, eu gosto muito, queria muito conhecer a Colômbia ali por conta de salsa, da cultura. Consegui convencer o Thomas, que estava ali, mas eu não quero ir para a Colômbia agora. Por quê? Porque ele queria fazer uma travessia de veleiro para o Panamá. Então, essa travessia ela acontece saindo ali de Cartagena e vai até San Blas, aí passa pelas ilhas de San Blas. Ele já tinha visitado San Blas anos atrás e ele tinha essa vontade de fazer essa viagem de veleiro. Então, encaixou. Pois é. Fomos, então assim, passamos uma semana na Colômbia, uma viagem bem expressa, até fomos por alguns lugares, e aí a gente foi para a viagem para o veleiro. O veleiro eram 5 dias embarcados, era uma viagem que contava com outras pessoas, né? Tinham 3 pessoas entre capitão e tripulação, e nós estávamos com mais 10 pessoas dentro desse veleiro. E assim, foi incrível e, ao mesmo tempo, um horror, assim. Porque, assim, 5 dias embarcado, assim, não é para principiante, assim. A gente, no início da nossa viagem, a gente estava postando alguns vídeos no YouTube. Então, se você olhar lá no nosso YouTube, tem o vídeo dessa parte da viagem especificamente. Você vai ver a minha cara, assim, eu tô, assim, completamente abalada. Porque eu passei mal o tempo inteiro. O tempo inteiro, assim. Qual é o canal do YouTube já para falar para o pessoal já também, depois que escutar a nossa história aqui, ir para o YouTube direto para ver pobre Juliana lá acabada dentro da embarcação? Qual que é o canal, Ju? A vida é mesmo uma viagem, igual o Instagram. Tá. Igual o Instagram. Procura lá San Blas, que vocês vão achar esse vídeo, ele é, no mínimo, curioso. E aí a gente passou 45 horas, 100% navegação. E tinha algumas coisas muito complicadas ali, assim, porque a água era racionada. Então, assim, além de eu estar passando mal e botando tudo aquela coisa, botando tudo para fora, não sei o quê, eu
não podia tomar banho. Então, assim, isso para mim era, tipo, desesperador, assim, desesperador. Gente, Mas viajar é bom, mas nós precisamos aprender a ter muita flexibilidade, muita paciência, muito tudo, né? Quando a gente viaja. Eu acho que viajar é o primeiro passo para aprender a ter muita soft skill, porque a gente aprende a ser um novo ser humano, né? com certeza, se adaptar à situação, né? E ali a gente estava num ambiente muito pequeno, com pessoas muito diferentes, né? Então a gente estava ali com colombianos, com alemães, com umas pessoas da Bélgica, uma pessoa da Noruega, um casal da Costa Rica e pessoas com assim com idades diferentes também. Então isso tinha o perfil das pessoas era muito diferente. Mas assim a gente conseguiu se adaptar super bem, fizemos amizades que reencontramos essas pessoas recorrentemente e fizemos desse período, que era, de certa forma, esperado por todos, porque todo mundo esperava por estar ali naquele lugar que era super natureza, mas que ao mesmo tempo era tortuoso, porque todo mundo estava passando mal, de uma forma agradável. Então, eu acho que não teve forma melhor de começar, sabe? Assim, já para falar, olha, tudo aquilo que você vive ali, que você vivia, que era o travesseiro confortável, que era o hotel over, acabou. Acabou, agora é outro mundo, até porque era outro orçamento, né? Vamos lá, bem-vinda ao mundo real. Já que você quer conhecer o mundo, bem-vinda ao mundo real, né? Então, essa é a partida. Bem-vinda ao mundo real. Daqui para frente, nos próximos 14 meses, esse será o mundo real. E aí, eu acho que assim, mas foi muito legal no começo, porque você também já deu de cara com a diversidade, né? Igual você falou, pessoas diferentes, idades diferentes, idiomas diferentes e num ambiente completamente diferente. Sem água, pessoal, no mar, balançando. Então, a gente precisa entender que o mundo é diferente. Daí vocês chegaram no Panamá e aí vocês continuaram a viagem, América Central, você me falou, né? Daí. Nós fizemos, até voltamos àquele lugar Do Bangalô? do Bangalô, não fomos, não, obviamente não Ok. ficamos do Bangalô, nosso budget era 1/8 das férias, né? Ok. Mas pegamos um tempo ótimo, aproveitamos, foi maravilhoso. Então fizemos ali Panamá, alguns lugares que a gente não conhecia, fizemos Costa Rica. Depois a gente iria para Nicarágua, mas a Nicarágua estava passando por um processo de manifestações, problemas com o governo, e enfim, aí não era seguro, né, ir para Nicarágua. Então a gente foi direto para o México. Fizemos uma parte do México, descemos para Guatemala, aí depois fizemos Belize, voltamos para o México e fomos para a Europa. Vou só contar uma coisa curiosa sobre a viagem da Guatemala. Tá. O Thomas é uma pessoa muito aficionada com natureza. Ele, enfim, um dos objetivos dele era realmente visitar alguns lugares específicos e ele tinha o sonho de fazer uma viagem, de fazer uma aventura, uma expedição para ver um vulcão. E para ver um vulcão realmente com lava. E aí, quando nós estávamos na Guatemala, no México, nós conhecemos uma menina e que ela tinha feito um passeio, né, num vulcão chamado Acatenango, que era o vulcão na frente do vulcão Fuego. Eu não sei se vocês se recordam, mas em 2018, o vulcão Fuego, ele teve uma explosão muito grande, ele destruiu uma cidade, assim, foi uma coisa horrorosa. Mas as pessoas faziam visitas a esse vulcão que ficava a 1 quilômetro. Lá vai a Juliana se enfiar. Era o sonho da vida dele. E eu morrendo de medo, assim, eu faço muitos passeios de trekking, tudo, mas assim, não é uma coisa tão natural para mim. Eu faço porque eu gosto de ter contato com a natureza. Ok. Fomos para essa aventura. Quando estávamos esperando, né, o transporte, teve um terremoto, assim, pequeno, mas teve um terremoto. Aí eu já falei, meu Deus, começamos o passeio. Juro, eu andei 500 metros com a minha mochilinha, os meus 4 litros de água. Eu comecei a passar mal. Eu falei, eu não vou aguentar, porque a gente estava mais ou menos a 1.000 metros de altitude, a gente ia subir a 3.500. Estava chovendo, estava frio. Aí ele falou, não, nós vamos, você vai.
Ele pegou minha mochila e levou minha mochila e falou, sem peso, você vai. Você vai. E aí subimos, foram 4 horas e meia de trilha, chegamos lá em cima, um frio absurdo, a gente ia dormir lá. Dormir no alto do vulcão. E aí pensa que todo esse processo de adaptação, olha aí, assim, meus primeiros 3 meses, eu tinha dormido já em versus roça, dormi na barraca montada em cima do vulcão. Só que a gente chegou lá, tava uma neblina absurda, não dava para ver nada, assim, não dava para acreditar que na frente tinha um vulcão. Ok. Mas aí os nossos guias falaram assim, olha, tem a chance de não ver é muito pequena, amanhã cedo vai estar aberto o tempo, isso acontece 1 ou 2 vezes por ano, só que a gente não consegue ver nada, podem ficar tranquilos que vai abrir e tal. Aí à noite abriu um pouquinho, a gente viu a sombra do vulcão assim, mas assim, nada, tá? Uhum. Então tá bom, então vão dormir, tá um frio absurdo, milhões de roupas, tendo que ir no banheiro, tinha um banheiro químico lá dentro, tá? Você ia lá com a lanterninha na cabeça pra ir no banheiro. 14 quilos de roupa em você, né? Todos os 14 quilos que você tinha, você vestiu. É engraçado, é engraçado. Aí, às 4 da manhã, tinha que acordar para fazer uma outra trilha, para ir mais alto para ver o vulcão. Eu não acordei, falei, não vou acordar, vou ver depois, daqui tá bom, não preciso subir mais. O Thomas acordou e tal. E aí, o que acontece é o seguinte, não vimos nada. No dia seguinte, o tempo estava ainda pior. Então, assim, a gente... e aí, acho que talvez um outro ponto aqui, pensando em soft skills, que é você lidar com a frustração. Que é você fazer todo um esforço, né? Que nesse caso, assim, realmente era um esforço físico, mas isso acho que vale para qualquer coisa na vida. Uhum. É você se esforçar, você fazer o máximo, você fazer tudo. Se você chegar lá e não consegue ter o resultado esperado, que foi o nosso caso, a gente não viu nada. Bom, pelo menos o vulcão embora. explodiu, Juliana. Pensa no lado positivo. Vamos ser poliana. O vulcão resolveu não explodir, o que é excelente. Ainda bem que foi. Pois é. Mas assim, existe toda uma frustração a respeito. Não, mas assim, na versão frustração, não deu para ver nada dele? Não. Meu Deus, você despenca até a Guatemala, você anda 3.000 metros para cima, carregando o peso, dorme no frio e não vê nada. Tadinho do Thomas. Não, foi bem frustrante. E assim, a gente teve que lidar com isso, porque pensa que assim, depois de não ver nada, a gente ainda tinha que descer mais 4 horas, a trilha era difícil, estava molhado, estava frio. E assim, todo esse lado psicológico que você tem que lidar, né? Quando as coisas assim não saem como você espera e elas estão totalmente fora do seu controle, né? Sim. Então, acho que isso são várias coisinhas que a gente foi... Eu não digo que a gente aprendeu, a gente teve que viajar para aprender isso. Uhum. Mas, assim, são situações que mostram coisas que talvez a gente tenha que aprender na vida de uma forma geral, né? Sim. Então, a gente teve essa situação que eu achei que valia mencionar. Com certeza, porque você planeja tudo. Eu acho que vocês já tinham entendido um pouco disso lá no Bangalô, no começo do ano, e aí, para piorar, né? Para piorar ou acabar de ensinar, veio o vulcão, que naquele dia resolveu que ele ia ficar escondido, né? Porque a gente não sabe, mas ele resolveu aquele dia que ele ia ficar escondido. E aí vocês voltaram, depois da Guatemala, vocês voltaram para o México e partiu. Isso, aí uma viagem muito mais tranquila, né? Pensando que a gente estava em países que tinham a infraestrutura muito mais precária, então eram horas e horas de viagem. Por exemplo, para sair do México para Guatemala foram 12 horas de van. Assim, era nesse. Você chegava assim, sua coluna tava absurdo. Aí, sim, fomos para Europa, aí comida, tudo era um pouco mais confortável. A gente foi visitar amigos que moravam, a gente foi para Irlanda visitar amigos, a gente foi a família do Thomas é polonesa, então a gente foi para Polônia, fomos para Alemanha. Aí visitamos, tivemos muito esse lado de carinho, né? Assim, de estar com alguém que você gosta. Fizemos durante um mês na Europa, nós viajamos com um casal dos nossos melhores amigos que também estava fazendo uma viagem de volta ao mundo, mas ao contrário, eles começaram na Oceania e estavam vindo de lá e a gente estava vindo de cá, então a gente se encontrou e foi muito legal. Acho que seria uma oportunidade, assim, nunca na minha vida eu imaginaria, assim, né, que eu faria uma viagem de um mês com amigos, já um pouquinho mais velha, né? Pela Europa. Pela Europa, foi um sonho, foi super legal. A gente
fazia revezamento de quarto, sabe? Porque geralmente a gente dormia em Airbnb, um ficava na sala, um ficava no quarto. Teve todo esse processo de adaptação, né? De realmente estar com outras pessoas. Dessa Então a gente... adaptabilidade, você me falou que você fez bastante leste europeu também, né? Que é uma parte Isso. que às vezes nem é tão. A gente, quando pensa em Europa, pensa nos países mais. Eu vou para a França, vou para a Espanha, vou para os países que estão ali na revista São mais turística. famosos, né? Tá ali na revista de cara, mas você fez o leste, né? E o leste é muito É, legal, né? O leste tem muita cultura que às vezes as pessoas não conhecem, né? Porque eles têm uma cultura que não é tão divulgada, né? sem dúvida. E assim, a gente focou nesses lugares muito por conta do orçamento, né? Porque pensando numa viagem de longo prazo, a gente tem que ter um orçamento muito controlado. Então, a gente, por exemplo, acho que isso é um ponto importante também. Nós tínhamos um orçamento diário por país. E assim, cada país a gente tinha uma verba. Então, por exemplo, no México a gente tinha US$ 90 por dia, por exemplo, ou na Polônia era 60. Enfim, a gente tinha feito algumas pesquisas, a gente tinha conhecido e a gente tinha entendido. Então, assim, por exemplo, quando a gente está de férias, geralmente a gente quer fazer todos os passeios turísticos daquele lugar. Sim. No nosso caso, a gente não podia fazer isso, porque a gente não tinha orçamento para isso. Então, a gente tinha que escolher uma coisa. Uma coisa que a gente... Uma atração. Essa atração, muitas vezes, era ir a um restaurante. Tá. Às vezes, ir a um restaurante era a atração, porque, especialmente na Europa, né, era um pouco mais caro. Então, assim, a gente tinha que escolher uma atração, e aí isso é até curioso como a gente começa a dar valor para as coisas. Então, por exemplo, comida japonesa, né? Comida japonesa é uma coisa que aqui em São Paulo eu como toda semana, porque é fácil, né? No dia a dia e tal. E na viagem eu devo ter comido, assim, sei lá, 5 vezes, assim, no máximo. Assim, na Inglaterra, porque a gente acabou indo para Inglaterra porque tinha uma ponte aérea ali que precisava se ficar. A gente acabou ficando 5 dias, o Thomas não conhecia Londres. A gente fez tudo a pé, 100%. A gente andava assim, 14 quilômetros, 15 quilômetros por dia, porque a gente achava que o metrô lá era muito caro. É muito caro. Mas a gente foi ali naquela região onde a Amy Winehouse tocava. Candental. Nós fomos um restaurante japonês, porque aquilo era o que a gente queria fazer naquele momento. Então, assim, até dá. Aí você vai pensar, poxa, mas você vai para a Inglaterra para comida japonesa? Depende, né? Quando você tá 6 meses às vezes, sem comer alguma coisa que você gosta, isso acaba sendo um atrativo. Fora que fazer passeio turístico é muito legal, mas fazer passeio turístico todos os dias, às vezes cansa. Cansa. E assim, alguns lugares merecem andar a pé. Eu acho que Londres é uma cidade, é muito prático quando você tem o Oyster Card ali, que é o cartãozinho de metrô, que é bem legal, você chega muito depressa. Mas se você só tem 5 dias para conhecer e se você quer explorar a cidade, é muito legal fazer a pé. Então, se você tem essa oportunidade de andar pela cidade, descobrir a cidade, andar pela cidade é muito legal, porque você aprende e descobre muito mais do que enfiado debaixo da terra. Eu falo isso de Londres, eu falo... Paris é uma cidade que não deveria... se você é turista e se você não tem pressa, por favor, ande, né? Pelo lado de fora, não por debaixo da terra, porque você conhece muito mais. E eu acho que lá no leste europeu, por exemplo... você chegou aí para a Hungria? Vocês foram para a Hungria? Fui para Budapeste. Budapeste, é um pecado tentar pensar que você vai andar debaixo da terra em Budapeste, porque aquela cidade... Sim, a cidade lindíssima. À noite, então, um espetáculo. Não existe. À noite, aquilo ali é uma obra de arte a céu aberto. Então, você tem que andar, né? E aí, vocês fizeram ali aquela parte do leste maravilhosa. O leste europeu vale... Maravilhoso. A princípio, aí acho que a flexibilidade aqui, né? Nós planejamos uma viagem de volta ao mundo de 10 meses. Tínhamos uns países. A Europa era um mês só. Era basicamente visitar a família e, assim, conhecer alguns pontos muito específicos. À medida que nós estávamos lá, a gente foi aumentando, indo para mais lugares. Fomos, por exemplo, para a Eslovênia, que para mim, assim, foi um dos países mais surpreendentes. Eu amei a Eslovênia. A Eslovênia é o país mais verde da Europa.
É muito lindo, né? Assim, do ponto de vista de contato com a natureza, tem lagos incríveis. Então, assim, para mim foi uma surpresa muito positiva. Uhum. Enfim, diversos outros. Aí você pensa assim: ah, você foi para a Croácia, você amou a Croácia? Poxa, foi um dos países que eu menos gostei. É mesmo? Pois é, eu fui durante o verão, era alta temporada, Muita tudo gente. era caro, tinha muita gente. Então, assim, a minha experiência, que para muitas vezes, para muita gente vai ser é o mais legal, tá badalado, tem. Para mim não foi tão legal, porque eu já estava num outro momento, né? Talvez de férias eu teria amado, mas naquele momento eu achava que assim era tudo over, né? Era tudo demais, assim, era tudo Uhum. muito caro, era muito cheio. E acho que eu fiquei 15 dias na Croácia. Tá. Conheci até bastante coisa, é um país lindo, mas não me encantou. Entendi, entendi. Eu acho que é isso, quando você pode ir num momento em que de repente não tenha tanta gente, em que de repente não seja tão caro, porque a Croácia também ficou super valorizada, né? Todo turista é a mesma coisa que acontece de repente com Paris. Todo turista quer ir para aquele lugar. E aí os preços vão lá em cima, diferente, por exemplo, de uma Hungria, de uma Polônia, que você consegue de até eu não sei hoje, mas eu já fui lá algumas vezes, pensando, por exemplo, na República Tcheca, que é muito barata também. Eu não sei hoje como tá, faz alguns anos Uhum. que eu não vou lá, mas é muito barata e é muito bonita. Então, vale a pena ir, que não é tão over e você consegue ter um orçamento ali encaixado, né? Você consegue se adaptar, né? E se adaptar, e assim, tudo isso eu acho que é um processo de aprendizado, sabe? Uhum. De desapegar de algumas das suas. De Necessidade. vícios mesmo, de vício, algumas coisas que você acha que é necessário mesmo. Então, assim, isso para mim foram alguns aprendizados. Nós fomos para a Bósnia, quando nós estávamos na Croácia, porque a gente estava em Dubrovnik. Dubrovnik é a cidade que todo mundo quer conhecer na Croácia, né? Por conta, né, do Game of Thrones, tudo. Como nós fomos, assim, era absurdo. A gente ficou num hostel com 24 pessoas no quarto. E nós pagamos, acho que era $60 a cama, assim, tinha sido muito, muito caro, assim, que Muito caro. era uma coisa absurda, ainda mais para o nosso orçamento. E a gente estava num lugar horroroso, assim, horroroso, sujo, tudo ruim. E aí a gente ficou lá na cidade cheia, tal, aí comendo comida ruim, cara, né, porque muito turista. Uhum. E aí a gente estava lá e a gente falou, quer saber? Deu de Croácia, a gente já tinha ido para um monte de lugar, deu de Croácia, vamos para outro lugar. Aí a gente foi para Bósnia. E, poxa, muito legal. Muito legal. Outra experiência, um lugar que talvez eu nunca imaginei conhecer. Depois eu fui para Montenegro. Teria ficado viajando mais pelos Balcãs, que eu tenho certeza que é incrível. Só não fiquei, porque a gente tinha realmente um trecho da viagem que era muito importante para a gente, que a gente ia fazer Egito, junto com as nossas famílias. Então, a gente ia encontrar tanto os meus pais quanto os pais do Thomas no Cairo, que era aniversário do Thomas, inclusive. E aí Tá. fizemos essa viagem com a família, que também foi E super aí legal, vocês super foram para diferente. África. E aí, Egito, vocês desceram para o continente africano, vocês fizeram o Egito. E qual foi a experiência do Egito? Foi muito legal? Como é que foi essa experiência Egito? Egito é o lugar mais sujo que eu já fui na minha vida. Né? Egito não tem coleta de lixo, então, assim, a sujeira é uma coisa é, assim, assustadora, Exatamente. né? Eu achei, assim, do ponto de vista histórico, excepcional, né? Os lugares são incríveis. Nós tivemos a oportunidade, como nós estávamos com a família, a gente fez todos os passeios com guia, nós mergulhamos no Mar Vermelho, que é maravilhoso, uma vida, assim, marinha incrível. Fizemos o cruzeiro do Rio Nilo, a gente realmente teve a oportunidade de conhecer um pouco mais. Foi muito legal do ponto de vista histórico, assim, acho que todo mundo, se tiver a oportunidade, a gente estuda tanto a cultura, né, tanto a sociedade egípcia, e é muito legal ver isso e ver o tamanho daquilo, você ver as pirâmides, acho que é muito mais do que a gente imagina, então isso foi muito legal. Mas a sujeira me impactou muito negativamente, assim. Tá. Ponto de vista com as pessoas, eu achei curioso como as pessoas, de certa forma, são ingênuas, sabe? Existe uma ingenuidade com a cultura, Tá. a Interessante. forma com que eles.
eles se relacionam, assim, porque eu acho que eles têm pouco contato com mulher, assim, então tinha uma conversa, assim, enfim. Uhum. Mas a sujeira me impactou muito, e isso depois teve um impacto negativo na nossa viagem na sequência, né? Porque a gente foi para a Jordânia, uma botânica aí espetacular, né? Petra. A gente fez ainda com os meus pais, acampamos no deserto em Wadi Rum, na verdade. Experiência, assim, para guardar realmente para a vida. Mas aí fomos para Israel, fazer Jerusalém, todo esse processo, né, de conhecer ali aquelas cidades próximas ali de Jerusalém, e fomos para Tel Aviv. Quando chegamos em Tel Aviv, Thomas começa a passar muito mal, febre. A gente aciona o seguro, isso é a importância de você ter um seguro de viagem, que é super importante. Sim. Acionamos o seguro, vem um médico da família, né, que em Israel isso é comum, atende ele, mas fala, olha, se você continuar com febre, é possível que você esteja com infecção e tudo mais. Continuou com febre, assim, 40 graus, assim, era uma febre muito alta. Nossa. A gente ia a gente já estava lá alguns dias. Nós íamos para a Turquia no dia seguinte, meus pais estavam indo embora. E ele não melhorava, ele muito mal. Fomos para o pronto-socorro. Eu, o Thomas e meu pai. Chegamos no pronto-socorro mesmo, igual qualquer lugar, tá? Então, chegando pessoal acidentado, aquela gritaria, pessoal bêbado, toda aquela coisa que acontece no pronto-socorro durante a noite. Durante a noite, Aí, enfim, fizemos todo o processo, ele foi admitido, e aí eles fazem como se fosse uma triagem, né? Que eles tiram a temperatura e tal, fizeram exames de sangue, e nós esperando. Acho que a gente deve ter chegado lá umas 8 da noite. Meia-noite, ele não tinha sido atendido ainda. E ele passando muito mal, assim, tipo, praticamente desmaiado, assim. E eu falando com os médicos, procurando médico, indo pra lá. E assim, eu lá no meio do pessoal ensanguentado, assim, aquela coisa. Era uma cena horrorosa. Aí você via as pessoas gritando no corredor, tipo, lá dentro do pronto-socorro, o pessoal gritando no corredor. Aí depois de muito, uma enfermeira vira pra mim e fala o seguinte: então, a gente perdeu o exame dele. Não sei. Meu Deus, isso não acontece apenas no Brasil, gente. Às vezes, né, a gente acha que só acontece aqui, não acontece só aqui. Gente, acho que eu nunca tive, mas já fui várias vezes no pronto atendimento público no Brasil, nunca fui atendida dessa forma. E aí ele teve que fazer de novo, toda uma história. Quando foi 4:30 da manhã, eu lá dentro, ele deitado, dormindo, um monte de cobertor no chão, uma coisa horrível. Sai os resultados dos exames, eu vou falar com a médica fala o seguinte: ele tá com uma infecção grave, ele não pode sair daqui, ele vai ser internado. Aí eu viro pra ele e falo assim: nossa, mas não tem outro hospital para ele ir? Porque não... Ela falou assim: não, que em Israel não existe isso. Todo o sistema de saúde em Israel é público e esse é o único hospital para ele. Ok. Ele vai para uma ala de internação, a gente passa no escuro, nenhuma luz acesa, chega no meio do escuro, a gente vê umas pessoas andando, eu me senti no Walking Dead, sabe? Você vê as pessoas andando com aquele negócio assim do oxigênio. Aí ele tava internado numa enfermaria, né, com outras pessoas. E eu olhando aquilo, e eu falando com meu pai, né? Aí meu pai falou: não, eu vou ficar, né? Como era uma coisa teoricamente séria, né? Eu vou ficar, meus pais mudando o voo, minha mãe fazendo a mala, porque a gente tinha que sair do Airbnb, toda uma coisa. E aí foi até engraçado, que meu pai tentava sair do hospital e não conseguia, porque o hospital era gigante, não tinha as coisas. Aí eu falava pro meu pai assim: não, pai, você tem que abrir a porta assim, ó. E na verdade eu tava tão doida que eu não conseguia ver. Tipo, que tinha um lugar pra você apertar e a porta era automática. Eu tava louca, eu tava abrindo assim, ó, realmente como se fosse um Walking Dead. É um Hulk, né? Abre a porta. No fim, uma coisa bizarra. No fim, ele tava com leishmaniose, ele foi ele pegou a doença, né? Leishmaniose é uma doença que passa por o mesmo mosquito da dengue, né? Só que ela forma uma úlcera. Ele tava com uma úlcera no pé, ele pegou a doença no Egito. O Egito tem um surto de dengue absurdo, né? Então a gente tava numa região que tinha dengue.
Uhum. Então, ele teve leishmaniose e aí ele foi, assim, durante o dia o hospital era normal, só que eu fiquei com aquela impressão porque a noite era um caos. E aí ele foi tratado, tudo, E ficou quantos alguns dias dias vocês tiveram internado. que ficar lá a mais? Uma semana. Nossa. Ou E aí se- mudaram todos os planos. Porque assim, lá, como era engraçado, né? Quando a gente chegou lá e eles estavam tentando descobrir o que ele tinha, vinha um grupo de médicos e eles ficavam falando. Tipo, ele foi para tal lugar, ele foi para tal lugar, ele foi para tal lugar, ele foi para tal lugar. O que pode ser? Pode ser isso, pode ser aquilo. Eles estavam meio que tentando identificar. E a gente ficava lá vendo eles falando, e obviamente a gente não entendia, né? Uhum. E ficava tentando imaginar, tipo, isso aqui parece essa palavra. Eles E aí faziam eles não, brainstorm da doença, é isso? exatamente igual a gente vê, não sei se a pessoa assiste, mas o Grey's Anatomy tem a Honda lá, que o pessoal é a mesma coisa. Era isso, eu tava me sentindo no Grey's Anatomy lá. Oh, meu Deus! Aventuras de viagem, mas essa não é legal, né? Eles fizeram um brainstorm em cima do seu marido ali, até que eles descobriram a leishmaniose. Meu Deus! E aí, uma semana depois, ele recebeu alta. A gente não podia sair do país, né? Porque eles precisavam descobrir se a doença era Uhum. contagiosa, tudo. E aí a gente mudou todos os planos de viagem, porque ele ficou muito fraco. Uhum. Então, como a gente ia pra Turquia, mas a gente ia passar uma semana, no final a gente ficou mais 14 dias na Turquia, porque a gente falou, vamos ficar mais um tempo aqui, porque vai que tenha sequela, alguma coisa precisa de um atendimento médico de um pouquinho mais de qualidade, né? Pelo menos a gente vai para algum país que a gente consegue falar inglês melhor. Sim. Então, mudamos todo o plano, porque ele estava realmente mais fraco, e aí a gente depois foi para a Ásia, né? Então, atrasamos, assim, em quase um mês a nossa viagem para a Ásia. Tá. Ok. Que era o grande foco da viagem ali. Então, vocês passaram tudo isso para chegar finalmente na Ásia, que era o grande foco. Então, dali vocês ficaram na Turquia, deu tudo certo, passearam na Turquia, fizeram o que tinham ali, ele se recuperou Uhum. bem, né? Sim, sim. Depois do tratamento, chegaram na Ásia. E aí, Ásia, vocês fizeram os grandes países e os pequenos países. A gente fez o Sudeste Asiático, né? Então a gente fez Singapura, Malásia, Tailândia, Mianmar, Camboja, Vietnã, Laos, Filipinas, Indonésia e China. A gente não foi para o Japão, Tá. que é um dos grandes países, né? E, Ó, enfim, tem outros também, Coreia, enfim, que a gente não conseguiu ir. sim. Mas foram 6 meses de Ásia. E aí você me falou que o país mais empático da Ásia. Tem 2 países, né, que eu acho que eu posso citar, mas acho que para todo mundo que vai para Tailândia assim é encantador como as pessoas são simpáticas, a forma com que elas te cumprimentam com um sorriso no olhar, assim, a Tailândia é um país que é muito visitado, né? Bangkok é uma das cidades mais visitadas do mundo. E você imagina, assim, é muito turístico, né? Então não deve ser tão legal. E é incrível. Eu passei 40 dias na Tailândia, porque eu me apaixonei, assim, os lugares são lindos, as pessoas são incríveis, a massagem tailandesa é maravilhosa, assim, é uma das melhores coisas que existem na Tailândia, é uma massagem. E O aí pessoal você acha que massagem tailandesa é outra coisa, não, é massagem mesmo, tá, gente? é massagem. E aí você ficou lá, né? Assim, a Tailândia, você se apaixonou, mas você tinha essa programação de ficar lá 40 dias? Você Não, eu imaginava que eu ia ficar 20, eu fiquei o dobro. tá, A gente foi indo para várias ilhas, né? tá. Nós vencemos alguns, por exemplo, preconceitos, assim, por exemplo, o Thomas não gostava muito de yoga, nós fizemos um retiro de yoga na Tailândia e foi maravilhoso. Numa ilha que é conhecida pela balada, a gente não foi para nenhuma balada, a gente foi só para fazer o retiro. Tá. Obviamente também fomos para balada, mas em outros lugares. Conhecemos muita coisa, conhecemos pessoas muito legais, assim, que acabaram cruzando o nosso caminho durante o período que a gente estava ali na Tailândia. Nós passamos o Natal no norte da Tailândia, Tá. em Chiang Mai. Assim, Uhum. a Tailândia é muito legal, realmente, assim, é inacreditável como as pessoas são simpáticas, como as pessoas são gentis, como as pessoas te tratam, assim,
com carinho, com respeito, uma coisa muito assim, eles dão aula de turismo, assim, dão aula de turismo mesmo em um país que tem pouquíssima infraestrutura. Entendi. Eu acho que é uma questão de empatia, de respeito. E é igual você falou, né? Você passou até a barreira dele não gostar de yoga, porque a yoga faz parte também desse mindfulness que ajuda a mente, enfim, né? E você também me falou do Mianmar, que apesar de toda a pobreza, apesar de toda a questão de uma situação difícil com a questão militar que Mianmar tem, eles são incríveis também, né? Que eles têm. É, Mianmar era um país fechado, né? Então, até 2012, praticamente não existia turismo, então o país tinha sido aberto há pouco tempo. Uhum. Eu conheci o Mianmar através de um programa de televisão que eu gostava muito, que, enfim, logo no início, ali, quando abriu o turismo, essa turma de jovens estava indo visitar e tal. Então, eu tinha isso na minha cabeça, eu tinha um sonho de ir para o Mianmar. Aí, em 2014, 2015, a minha tia, que é muito jovem também, ela fez uma viagem de volta ao mundo e ela ia para a Ásia e eu falava, você tem que ir para o Mianmar, você tem que ir ao Mianmar. E ela falava, não sei, não sei. E ela foi. E ela se apaixonou. Amou, falou, nossa, as pessoas, os lugares, tudo. Então eu tinha toda essa expectativa, assim, super alta. E aí fui para lá. O Mianmar é assim, os lugares que você vai visitar são excepcionais, é muito bonito, mas assim, é curioso, porque o Mianmar é muito pobre mesmo, assim, você anda no meio de, as cidades grandes ali, você tá andando no meio de barracos mesmo, são as pessoas, infelizmente, elas vivem em condições de pobreza extrema, você vê muitos monges. E por que eles são monges? É a única alternativa que as famílias têm, das crianças teriam que comer. Então, as famílias, elas mandam os seus filhos para os monastérios, né? Para os mosteiros, para que essas crianças elas tenham acesso à educação, porque elas têm educação, tanto educação Religiosa. religiosa como a educação tradicional. Não. E as pessoas, elas doam. Então, todos os dias de manhã, as crianças saem com um potinho para pedir a doação. E a maior parte das pessoas doam arroz, que é comida, assim. Você pode doar outras coisas, mas você doa arroz. E é muito emocionante você ver aquela cena, daquela criança, né? Daquela menininha, ou daquele menininho de cabeça raspada, com aquela roupinha, indo lá pedir comida. Então, isso te toca muito. E a forma com que as pessoas são, sabe? Lá todo mundo vai pedir para tirar foto com você porque eles te acham diferente. Todo mundo quer conversar com você, quer saber de onde você quer saber o que você faz. Eles estão... Uma coisa bem legal, assim, pensando até em idioma, que me surpreende, infelizmente, negativamente um pouco. Porque, assim, tanto no Mianmar, quanto no Camboja, quanto no Laos, você vê uma quantidade muito grande de jovens tentando aprender a falar inglês. Essas pessoas, elas não têm uma condição financeira para pagar um curso de inglês. Elas estão, na verdade, estudando por conta própria, estudando, vendo um vídeo. E você vê, assim, uma vontade muito grande, sabe? De melhorar de vida e tudo. E eu acho que, às vezes, no Brasil, a gente tem aula de inglês no colégio e tudo. E não sei, talvez todos os outros problemas, né? Mas eu acho que a gente, de certa forma, fala pior inglês do que aquela pessoa que está lá estudando por conta própria, de forma muito simples, sabe? Com umas ferramentas que estão disponíveis gratuitas mesmo, sabe? É verdade, né, Ju? Eu acho que eles têm um propósito e uma força de vontade que às vezes a gente não vê aqui, né? Às vezes aqui a gente tem, às vezes, muito mais ferramentas e oportunidades que eles não têm, e lá eles procuram esse propósito, eles procuram essa oportunidade que às vezes a gente não procura aqui. Eu sei que tem milhões de pessoas aqui no Brasil também que fazem isso, mas assim, pensando até em pessoas que eu conheço, assim, enfim, né? E aí eu fiquei com essa questão, porque assim, você via muita gente estudando, então a gente ia para, por exemplo, os jovens, eles iam para os lugares turísticos para ter a oportunidade de praticar inglês com os turistas. E pra gente era muito gostoso, porque você perguntava um pouco mais sobre a vida da pessoa, você entendia um pouco mais sobre de onde ela era, do que ela gostava, qual era a cultura, o que ela achava das coisas que estavam acontecendo no país. Você tinha um pouco mais de visão da sociedade.
E foi muito legal essa experiência no Mianmar, fora a questão da segurança, que a gente se sentia super seguro, andando à noite, andando em qualquer lugar, porque eles têm uma relação com a religião muito forte, e eles são budistas, né? Eles acreditam em karma, eles acreditam que o que você faz, tudo que você faz de bem volta de forma positiva para sua vida, tudo que você faz de mal também. Então, você vê muita gente fazendo doações, assim, doações muito maiores do que você imaginava, imagina que a pessoa tem condição, assim, eles fazem doação, até engraçado, doações de pedaços de ouro para decorar os Budas. Várias famílias fazendo isso. Olha só, olha só. É muito interessante isso e ver essa interação também, né? Eu acho que faz parte essa interação, essa colaboração que eles fazem, essa cooperação, mas essa interação que eles tentam fazer para aprender. Isso é muito importante. E aí, Ju, você saiu da Ásia e foi para a Oceania, voltou para Nova Zelândia, seu lugar de início, seu pontapé inicial, né? Lá de como gostar do mundo, você voltou aos seus 18 anos e foi para Nova Zelândia e foi para a Austrália. Como é que foi lá na Oceania? Acho que foi curioso, assim, porque a gente até. Eu sempre pensei se aquele encantamento, né, todo com a Nova Zelândia era porque tinha sido meu primeiro país, né? Aquela coisa de jovem. Acho que um pouquinho sim, mas a Nova Zelândia é muito bonita, é um dos países mais bonitos do ponto de vista de natureza. A gente fez uma viagem de 15 dias de trailer. Então, durante 15 dias a gente morou num trailer. A gente gostou tanto que a gente repetiu, a gente passou 15 dias viajando no deserto da Austrália de trailer. E é o nosso estilo de viagem preferido, que é como você tem uma casa e você pode ir parando nos lugares mais bonitos e você faz sua própria comida. Isso, por exemplo, é uma coisa que, depois de, assim, a Ásia é muito barata. Então, assim, não vale a pena. E assim, não tem mercado, os mercados são menores, a não ser quando você está nas grandes cidades. Não vale a pena você cozinhar. Né? Então, você acaba comendo fora o tempo inteiro. E aí você sente uma falta enorme de comer uma comida que você gosta, que você vai lá e prepara uma comidinha, tipo, simples, assim. Então, quando a gente foi para a Oceania, a gente ficou curtindo isso, assim, curtindo o poder cozinhar, o poder ter um pouquinho mais de liberdade, porque na Ásia a gente fazia passeios de moto, né? A gente alugava uma motinha. Nós passamos, um dos nossos últimos países na Ásia foi a Filipinas, onde a gente passou muito perrengue. É lindo, mas é perrengue do início ao fim. Então, assim, eu passei um mês sem tomar banho quente. Um mês de banho gelado. Ai, meu Deus. Medo. Medo. Então, tem tudo isso. Tem coisas lindas. Você vai olhar no meu Instagram e vai falar, nossa, só a foto maravilhosa. Mas tem toda uma história por trás. Porém, e aí depois você falou, você foi para a Oceania, você voltou para a Ásia, né? Que você fez China, foi isso? Eu fiz Indonésia, porque a gente queria muito assistir um campeonato de surf, e depois fomos para a China. A China não estava no nosso roteiro inicial, a gente conseguiu encaixar, porque a China, durante a nossa viagem, mudou o visto de trânsito de 3 dias para 5, então a gente pegou um visto de trânsito, que a gente só foi para Pequim, e foi muito legal, valeu muito a pena. Eu saí de lá morrendo de vontade de conhecer melhor a China. Venci muitos preconceitos a respeito do chinês, porque a gente tem um pouco de preconceito com a forma com que o chinês se comporta nos lugares, né? O chinês, ele normalmente está numa fila e ele entra na sua frente. Você vai tirar uma foto, ele entra na sua frente. Ele não tem muito essa noção, né, de espaço. E quando você vai para a China e você vê a quantidade de pessoas e como é que é a fila na China, a fila na China é assim, entendeu? Você começa a se adaptar, você começa a entender que, assim, é sobrevivência. É outro esquema. Então, na verdade, você começa a olhar com o olhar deles, né? Você entende por que é que eles andam daquela forma. Porque, assim, gente, eu entendo o que a Juliana está falando na versão assim. Realmente, quando a gente viaja e a gente se depara com um grupo de chineses, eles furam fila, se eles têm que pegar uma bandeja, eles vão passar na sua frente. Infelizmente, a gente acaba tendo esse preconceito. Mas agora a Juliana está aí abrindo os nossos olhos, que é uma questão de sobrevivência. Afinal de contas, é mais de 1 bilhão de pessoas vivendo num espaço pequeno, é uma questão de sobrevivência, né, Ju? É como eles estão acostumados, entendeu? Eu não acho que é por mal, é só porque a China funciona de outra maneira e eles não têm tanto acesso a outros lugares. Então, quando eles vão,
assim, Tá tudo bem. não existe outra coisa, não conhece outra coisa. Então, é o que eu acho, assim. Então, Tá. quando você vai lá, você vê que é assim e faz parte. Obviamente, foi o lugar mais difícil de comunicação, né? Muito mais difícil você se comunicar com os chineses, porque pouca gente fala inglês, né? Mas você aprende a falar. A gente ia na feira, porque era uma das coisas que a gente mais gostava de fazer na feira, em qualquer lugar. Ia na feira, comprava fruta, se comunicava, ficava lá mostrando dinheiro. E assim, no final, tudo assim, o ser humano é super adaptável. É só você querer. Você vai conseguir se comunicar com qualquer pessoa. Isso é muito bom. Isso é muito bom saber. Não, mas eu tenho muita curiosidade de ir à China por causa disso. Eu acho que a gente tem que entender com o olhar deles, como eles vivem, né? A gente só vê no nosso olhar e de repente no mundo aonde a gente vive, de repente indo lá a gente consegue entender. E aí, quase acabando, você saiu e voltou para o lado de cá, né? Você saiu da China e foi para o Canadá. Fomos, Isso? fomos para o Canadá. Foi nosso último país e a gente já estava assim bem cansado. Foi uma viagem lenta no Canadá. Nós fomos para Vancouver, fomos para Calgary ali para conhecer a região de Alberta, né? Então para fazer os parques lindíssimos, mas assim, Canadá carésimo. Uhum. Aí fomos para Toronto. Toronto foi nossa última parada, né? Tá. De Toronto nós viríamos para o Brasil. Aí Toronto eu tinha familiares, então fiquei na casa da família, aproveitei mais para descansar. Mas a gente já estava assim. É curioso porque assim, a gente começou a viagem pensando em fazer 10 países. Tá. Ao longo da viagem, a gente foi estendendo, até porque o nosso orçamento a gente conseguiu manter abaixo do que a gente esperava, então a gente conseguiu estender. Então a gente ficou 14. Mas no final dos 14, assim, eu tava muito cansada, assim. O que eu queria era, tipo, uma casa. Eu queria dormir 5 dias. Uhum. Era até engraçado que meu primo, por exemplo, quando a gente tava em Toronto, no primeiro dia no dia que a gente chegou, ele tinha que trabalhar, né? Então ele foi fazer as coisas dele e deixou uma lista de coisas que a gente podia fazer. Aí quando ele chegou em casa à noite, ele perguntou assim: e aí, o que vocês fizeram? Aí eu disse assim: eu fui ao mercado. E aí ele falou assim, tipo, vocês foram ao Toronto, mercado? vocês visitaram a CN Tower? Tem um monte de coisa. A gente, não, a gente tá um pouco com preguiça hoje, a gente não vai fazer muita coisa, não. A gente vai ficar aqui. E ele não conseguia entender, porque, tipo assim, como que as pessoas veem, as pessoas querem ver tudo. Na verdade, assim, nós fomos fazer as coisas, mas a gente, é que assim, pensa que não dá pra viver fazendo coisas. Tem dia que você quer sentar e assistir um Netflix. Sim. É isso. E tinha 14 meses que vocês estavam fazendo coisas, né? Tinha 14. Exatamente. Isso foi uma das coisas que a gente aprendeu a aceitar. Aceitar escutar o corpo, sabe? Porque às Uhum. vezes a gente passou todo esse tempo, a não ser esse probleminha do Thomas aí que ele teve, problema grave, na verdade, a gente não teve nenhum piriri, por exemplo, que muita gente tem, né? Que alergia alimentar, a gente não teve nada disso. Então, assim, eu acho que é importante você respeitar o seu corpo. Então, tinha dias que a gente falava, não, a gente tem que ficar aqui mais 2 dias para fazer nada porque a gente precisa descansar. Porque, você fala, poxa, você vai viajar, você tá fazendo só coisas legais. Mas não, eram 4 horas de barco, era mais 3 horas de avião. Então, assim, a gente ficava realmente cansado. E toda vez que a gente mudava de lugar, eu pesquisava lugar, aí você pesquisava, assim, horas um lugar para ficar, porque tinha que ser um lugar que era perto do assim, fácil localização, que era barato, que tinha água quente, que... Então, assim, não era desgastante. Sim, sim. E assim, você tinha que manter todo esse ritmo. Ju, qual foi o lugar mais legal? Além da Tailândia que você amou, qual lugar que você hoje olharia para alguém e falaria assim: vá, vá porque vale a pena? Nossa, tem tantos, é difícil, né? É difícil falar um assim, mas eu acho que eu posso citar alguns, assim, talvez os 5 que eu mais gostei. Olha, Então, nós, top 5. nós fomos para uma ilha na Grécia chamada Creta, que é muito legal, é lindo, é maravilhoso, não é tão conhecida como as demais, não é tão caro, vale muito a pena. Então, acho que talvez Creta é um lugar incrível. O Mianmar é muito legal. Uhum. O Vietnã é muito, historicamente, muito legal. Baratíssimo, 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 baratíssimo. A gente chegou a ficar em um hotel que custava $5, ele tinha café da manhã e água quente.
Adoro, adoro, adoro que o hotel que custa $5 tenha café da manhã e água quente, gente. Não, não, ainda tinha visto, era incrível. Então, Vietnã, acho que vale a pena. E, assim, talvez um dos outros, assim, que é muito legal é a Austrália, especialmente o lado oeste da Austrália. Muita gente que vai para a Austrália conhece só o lado leste, né? Que é onde fica Sydney, onde fica Melbourne, Gold Coast, tudo, que Uhum. também é muito bacana. Mas o lado oeste é, assim, são as praias, acho que são as praias mais bonitas que eu já fui na minha vida. Tá, tá, porque todo mundo vai para o lugar turístico e esquece de ver o não turístico, né? Esse é o grande ponto. A gente teve a oportunidade na região oeste da Austrália de nadar com tubarão-baleia. E a forma com que eles fazem essa experiência na Austrália é uma forma que tem muito. A Austrália é um país muito organizado, é um país que tem essa questão de ligação com a natureza muito forte. Então, assim, quando você vai fazer esse passeio, você faz acompanhado de duas biólogas marinhas, eles têm um avião que fica acompanhando a rota da baleia, e aí é assim, a baleia vai passar, aí vai um grupo para a água, a gente fica enfileirado, a baleia passa por nós. A gente tem que ficar numa distância, a gente não pode atrapalhar, a gente não pode entrar na frente, a gente não pode um monte de coisa, aí a gente volta pro barquinho. Aí tem horas que a gente faz e a baleia mudou de caminho, mudou. Aí você volta de novo, a baleia vai passar, você entra na água de novo e vê. E assim, é lindo demais, assim, Eu é imagino. uma experiência incrível. E em alguns lugares eles fazem esse tipo de passeio, mas é de uma outra forma. Então, por exemplo, um tubarão-baleia, ele vive acho que mais que 100 anos, se eu não me engano. E em Dubai, por exemplo, tem um tubarão-baleia no aquário. E um tubarão-baleia no aquário, ele vive em torno de 15 anos. Nossa, Nossa. Então, assim, é muito triste esse tipo de coisa. sim, você está Então, matando literalmente o tubarão-baleia. na Filipinas, eles praticamente domesticaram os tubarões-baleias, porque eles alimentam. Então, o tubarão-baleia sempre passa pelo mesmo lugar, então ele não faz mais a migração. Então, assim, são práticas de turismo que aí eu acho que isso você aprende quando você estuda um pouco mais, mas são algumas práticas que você realiza, que você incentiva no turismo. Tem a questão do, do elefante na Tailândia, que as pessoas sobem no Uhum. elefante, enfim. São algumas práticas elas são prejudiciais para os animais, né? Não, E é importante ter essa consciência quando você vai realizar qualquer tipo de passeio, porque toda vez que você opta por fazer um passeio onde você não está verificando se está tendo algum tipo de prática prejudicial para os animais, você está fomentando isso, né? Então, exato. essa questão do turismo consciente, eu acho que foi uma das coisas também de aprendizado que a gente teve na Sim. viagem. Sim, e que é muito importante, inclusive, porque quando você não tem esse turismo consciente, você só está ajudando a destruir. Eu acho que, né, isso é muito importante notar. Qual foi o lugar que você viu mais diversidade, Ju? Diversidade, pensando em Em geral, cultura ou diversidade. em geral. Qual foi o lugar assim que você olhou e falou assim, nossa, que lugar mais incrível assim de gente misturada, de que eu posso ver tudo. Eu acho que a Ásia como um todo, assim, a Aham. Ásia como um todo é uma diversidade enorme de pessoas, acho que o Camboja, a Tailândia, todos esses países assim da Ásia assim, tem uma diversidade de cultura. E assim, é um lugar onde as pessoas são muito felizes. Então, Parte mais legal. não tem como não se sentir bem. Você passa perrengue, mas é legal. Faça perrengue. Existe algum lugar que você foi que você falaria, eu não volto? Olha, essa é uma pergunta curiosa, porque assim, a Filipinas é o lugar mais bonito que eu já estive na minha vida, com toda certeza. É lindo, são as praias mais incríveis, mas eu não gostei do país. A Filipinas é um país é um país de colonização espanhola, então ele tem características de culturais muito parecidas com as nossas. Então, Tá. assim, do ponto de vista é, de estilo de sociedade, né? E a Filipinas é um país com muita violência, Tá, muita violência. tá. Então, então assim, para mim foi um choque muito grande. Eu estava 4 meses na Ásia, onde eu
todo mundo sorria, todo mundo era bacana, todo mundo, sabe, você não via as pessoas querendo passar a mão, né? Assim, tipo, Você, passar a perna, nada. E aí você chega lá, as pessoas são extremamente maliciosas, tem violência, você fica com medo, toda hora alguém quer, parece que tirar dinheiro de você, te cobrar mais caro, te fala uma coisa, te combina uma coisa com você, depois faz outra. Então, assim, essas coisas me deixaram, assim, assustada. cansadas, assim. Então, eu não sei se eu voltaria para as Tá, Filipinas. tá, tá. Interessante, interessante. Gente, a gente ouviu um mega relato de volta ao mundo. Se alguém precisar de uma consultoria, Juliana está aqui, né? Juliana agora pode ser consultora também, né? E Ju, tudo isso está no seu blog, tudo isso está no seu Instagram, tudo isso está no seu YouTube. Sim, tem bastante coisa, alguns conteúdos perdidos em um ou outro, que realmente é, alimentar todas as ferramentas não era fácil durante a viagem, mas eu sou super acessível. Se alguém tiver alguma dúvida, se quiser visitar algum desses lugares, né, pós-pandemia, para mim é o maior prazer de dividir as dicas, as coisas que eu aprendi. Eu adoro falar sobre esse tema, como vocês notaram. Então, venham falar comigo que eu vou adorar. E, gente, você tem uma próxima volta ao mundo planejada? Não, ainda não. Mas quem sabe, né, no futuro. E tem mais lugares aí te esperando, né? Com certeza, com certeza. Ah, sim, com certeza. Você plantou uma pulguinha aqui, porque eu não conheço a Ásia, mas enfim, eu conheço Vale a bastante pena. a América, mas a Ásia eu não conheço. Ó, você plantou a pulguinha da Ásia aqui na minha orelha. Ju, algum recado para as pessoas, além de viagem, quando a gente puder sair do Brasil, né? Porque eu já estou desesperada, já que desde fevereiro de 20 eu não piso em Guarulhos. Eu estou desesperada, sério. Eu acho que assim, o principal ponto é que viajar, ela é possível em orçamentos muito diferentes. Isso depende da forma com que você está disposto a viajar, a forma com que o que você está disposto a fazer durante a viagem. A gente conheceu pessoas que estavam viajando ali com um budget de US$ 15, que assim, basicamente era só refeição, então que pegava carona, que ficava em Couchsurf, que é uma plataforma que você pode se cadastrar e ficar na casa das pessoas, as pessoas elas te apresentam a cidade. Então, assim, às vezes as pessoas têm essa impressão de que viajar é sempre caro. Viajar pode ser qualquer preço, depende do que você, sempre do seu orçamento, depende do que você quer fazer, qual lugar você vai comer e tudo. Então, assim, se você tem o sonho de fazer uma coisa como eu fiz, não fica pegado achando que vai ser super caro e que é uma coisa impossível, porque existem formas de você fazer isso e que não vai ser impossível. E a parte mais legal é que você aprende muito, né, Ju? Acho Sem que, dúvida, sem dúvida. Vai ser um aprendizado para a vida, isso ninguém vai te tirar. né? Eu acho que vai ser, é muito, gente, quase que eu falo não, eu falo com certeza. É melhor que muita universidade por aí, né? Eu acho que assim, é um conhecimento complementar, né? São outras Sim. experiências, mas vale a pena demais, demais. Especialmente desapegar um pouco dessa coisa do local turístico e conversar com as pessoas, sabe? Dedicar um tempinho para falar com as pessoas um pouquinho, porque isso vai fazer com que a sua experiência nos lugares que você vai visitar, isso eu não estou falando fora do país, estou falando aqui no Brasil mesmo, para qualquer lugar que você vá, você conhecer um pouco da vida das pessoas, isso faz muita diferença na experiência que você tem para você entender aquele lugar. Então, separa um tempinho para bater um papo com as pessoas. Para fazer uma interação, né? Vamos bater um papo com quem está ali, né? É Isso isso aí, é isso aí. É isso aí. Ju, muito obrigada. Foi maravilhoso ouvir todo esse relato, toda essa sua experiência. Obrigada por ter batido esse papo com a gente, viu? E assim, vamos dar a volta no mundo de novo, gente. Agora eu quero, né? Porque falou de viagem, agora estou desesperada. Juliana, obrigada. Tá. Muito obrigada, pessoal. Obrigada por ter assistido, escutado, enfim, estamos aqui. E Ju, até a próxima, viu? Quando fizer, estamos aqui novamente para contar a próxima aventura. Tá bom? Eu que agradeço. Obrigada e um beijo. Um beijo, obrigada, Ju. Até a próxima. Obrigada.